Alô, amigos, alô, amigas. Uma alegria tê-los conosco aqui no nosso café na Toca do Leão, nosso cafezinho habitual dos domingos. Uma rosquinha aqui de coco, um bolinho de fubá e muita alegria no coração e o prazer de tê-los conosco. Se você já é inscrito no canal, por favor, ative os sininhos para nós enviarmos as notificações do canal. Se você não é inscrito, por gentileza, queira se inscrever, que vai nos dar muita alegria. E se ao final o trabalho valer a pena, achar que valeu a pena, dê o seu like, que também será de muita utilidade. Nosso cafezinho, o nosso bom dia. E vamos ao assunto de hoje, que é: a vida tinge-se da cor da sua imaginação. Lin Yutang é um escritor e filósofo chinês que nasceu em 1895, mais precisamente no dia, deixa eu ver aqui, no dia 10 de outubro de 1895 e faleceu em 26 de março de 76. Ele era do ramo presbiteriano e foi um pregador que seguiu pelo mundo todo fazendo suas pregações, escreveu muitos livros. Um dos seus livros mais marcantes, A Importância de Viver, é um livro muito interessante, muito laureado, como os outros, pela crônica. E ele conta sobre um certo ermitão, talvez de uma região remota lá do seu país, que tinha como companhia, como presença viva ao seu lado, apenas o filho, que era um rapaz, um jovem, e o cavalinho domado que servia na lida do dia a dia e que fazia com que ele se mantivesse ligado com o mundo exterior, porque levava as produções para o mercado da cidade, onde ele encontrava com os vizinhos mais próximos, que moravam ali algumas léguas longe dele, e botava o assunto em dia. Lá um belo dia, esse senhor não comparece na feira. Os amigos ficaram preocupados, boa coisa não é, vamos lá ver o que aconteceu. Pode estar doente, pode ter acontecido uma outra coisa pior, mas vamos lá ver. Chegaram à casa do velho ermitão, ele estava lá tranquilo, tirando suas baforadas, e sossegado, sentado num toco. E aí os amigos falaram: rapaz, nós não sentimos sua falta lá. Ele falou: pois é, rapaz, eu não pude ir porque aconteceu uma coisa aqui. O meu cavalinho sumiu, rapaz. Do jeito que, assim, sem mais nem menos. De noite pro dia ele sumiu. Que desgraça, disseram os amigos alarmistas, esse povo que apavora com pouca coisa. Que coisa, que desgraça, mas não é possível. Como é que pode? É o único recurso que você tem para comunicar com o mundo exterior. Mas não é possível, isso é uma desgraça. Ele falou: que desgraça, meninos, não tem desgraça nenhuma. Isso aí é uma coisa normal da vida, é um cavalo que sumiu, gente. Do mesmo jeito que ele foi, queira Deus que ele volte, né? Vai que volta aí a qualquer hora. Os amigos falam: esse homem não tem jeito não, ele não bate bem na cabeça. O único recurso que ele tem sumiu e ele acha que não é nada, tá tudo bem, tudo certo, larga ele pra lá, vamos embora. Isso aqui não carece perder tempo com ele não. E aí os amigos foram embora. Passados alguns dias, ele vai até a feira e ele dá notícia para os amigos que o cavalinho tinha voltado, acompanhado de mais de uma dezena de cavalos selvagens. Já os amigos falam: rapaz, mas bater no ombro dele, até dar uma dor na costela. Você é um caba de sorte, só. Ô, sujeito sorte. Sumiu um cavalinho, veio uma dezena e mais de cavalinho, e agora você é um cara sortudo demais. Ô, homem, só queria até 10% da sua sorte, lavar na sua água aí para ver se eu ganho uma sorte igual e tal. E tá, passou. Na outra semana, o filho dele resolveu montar num cavalo selvagem, apesar de seus conselhos: não aproxima, não se meta, não mexa com isso é perigoso, esses bichos são bravos. E não foram domesticados, não foram domados. Aí o filho espreitou uma hora lá que o pai não estava prestando atenção, jogou uma corda em cima do bicho, amarrou e montou
no cavalo. E o cavalo corcoviou para lá, corcoviou para cá. Daqui a pouco ele foi pranchado lá no meio do mato. Resultado da façanha: 2 pernas quebradas e o rapaz imóvel por bastante tempo. Quando os amigos ficaram sabendo disso lá na fé, falaram: não é possível, isso é uma tragédia. Onde é que se viu uma coisa dessa? Isso é uma tragédia. Onde é que está Deus se não vê essa coisa? Seu braço direito, seu único arrimo, rapaz. Você já é um homem de idade. Ele falou: menino, não tem tragédia nenhuma. Foi só atrevimento do jovem que foi fazer a besteira de montar num cavalo, apesar dos conselhos que eu dei para ele, das advertências que eu dei para ele. Bem feito. Vai ficar no molho aí um certo tempo? Vai. Mas pelo menos vai aprender uma lição, né? Então, para mim, não, esse homem aí, você esquece, ele é um homem... o sujeito é doido. O filho está aí tudo quebrado e ele acha que não é uma tragédia, não tem cabimento, né? E saíram injuriados com o homem, já meio de mal do vizinho. E passado algum tempo, surgiu uma convocação para uma guerra na região e todos os jovens da idade do seu filho foram convocados. O seu filho não foi porque estava com as pernas quebradas. Resultado final, a maioria dos jovens que foram dos seus vizinhos não voltaram vivos. Então, o Liu Tang diz que não é a coisa em si que conta, é, sobretudo, a maneira como você reage a essas coisas, como você se comporta diante delas. Seja uma coisa benfazeja, seja uma coisa negativa. Ambos os lados da vida estão presentes na vida de todas as pessoas. Todos nós vivemos momentos difíceis, todos nós vivemos momentos fáceis, há horas de alegria, há horas de tristeza. Diz o Eclesiastes que existe tempo para tudo debaixo do firmamento, né? Há um tempo para sorrir, um tempo para chorar, há tempos de alegria e tempos de tristeza, tempo de construir, tempo de demolir, tempo de nascer e tempo de morrer. Olha que a sabedoria do Eclesiastes nos diz. Então, nós verificamos que Lin Yutang dizia que aquele homem tinha razão. Não havia motivo para blasfêmias quando as dificuldades apareceram, como não havia também motivo para euforia quando alguma facilidade se desenhou no horizonte, porque a vida continuaria independentemente de tudo aquilo que aconteceu, mas a vida continuaria pior ou melhor, dependendo da maneira ruim ou da maneira melhor, ou da maneira errada ou correta de reagir àqueles fatos. O que acontece é que, na verdade, nós vamos ser postos à prova, todos os dias, a todas as horas, e não podemos adotar essa visão alarmista das coisas que muita gente tem. Qualquer coisinha uma tragédia, qualquer coisinha uma desgraça. O problema, às vezes, é, sinceramente, um problema relevante, mas nós não podemos imaginar que a vida cessa naquele ponto. Aquilo é uma viragem. Nós temos que ultrapassar aquele momento, aquele limite, e temos que chegar ao nosso destino felizes, realizados, apesar das escaramuças e das dificuldades do caminho. Então, o que Lin Yutang nos falava é aquilo que nós aprendemos, né, com Maria Dolores. O que é a bênção do mal menor? Maria Dolores fala que, às vezes, um advento negativo ele acontece em decorrência de um mal maior que podia acontecer e que está sendo evitado. Nós vimos quantas vezes as pessoas perderem ônibus e o ônibus capota, tem um problema e ele não chega ao destino. Mas quem o vê lá na estação fica bravo, a ver ele bravo, nervoso, irritado. Teve jornalistas que descreveram cenas de terem perdido avião para voos importantes e o avião caiu e o indivíduo ficou depois aliviado. Teve o caso do incêndio no edifício do INSS no Rio de Janeiro, que a pessoa não chegou no trabalho porque encontrou um congestionamento. Irritada, aborrecida, ela descobriu depois que o incêndio tinha destruído tudo. E ela certamente estaria entre as vítimas, algo parecido. Então, nós verificamos como Maria Dolores é sábia ao dizer isso. La Rochefoucauld dizia que nunca somos tão felizes ou tão infelizes quanto imaginamos. De fato, nós
não somos sempre tão felizes quanto parece ser e não somos tão infelizes quanto tudo parece indicar. Porque há sempre um efeito pedagógico em tudo. Há sempre uma lição a ser tirada de tudo. E é assim que nós avançamos na nossa vida, né? Muita gente diz, nem tudo são flores, mas entre as flores pode ter alguns espinhos, claro. Mas, mesmo tendo espinhos, nós temos muitas flores. E é disso que se trata. Então, o apóstolo Paulo deixou-nos um recado importante a respeito disso, quando ele diz, a carta aos Filipenses, né? Lá no capítulo 4, ele disse, sei viver na penúria e sei viver na abastança, sei viver na saúde e sei viver na doença. Aprendi a viver, sendo exaltado, como também a viver humilhado. Apóstolo Paulo, grande figura, nos diz exatamente isso, sem apavoramento nas horas difíceis e sem euforia nas horas mais dramáticas. Houve no mesmo dia, no jornal de Boston, duas notícias no mesmo dia que falavam de dois olhares diferentes para a mesma situação. Um sujeito que havia ficado endividado em $5.000 se apavorou e se jogou lá no rio. E aí foi notícia pelo desatino, pelo desespero, pela falta de esperança, falta de, diríamos, da fé necessária para poder superar as dificuldades. Agora, no mesmo jornal trazia a notícia de um indivíduo que ganhou um sweepstake lá, um grande prêmio de $5.000, e ele ficou tão eufórico que se embriagou, caiu no mesmo rio e se afogou. $5.000 a favor e contra, e o resultado desastroso para ambos, porque houve desespero num e euforia no outro, e são os extremos. Mas se houvesse calma, esperança, um pouco mais de paciência para aquele que se desesperou, talvez não tivesse acontecido a tragédia. E o outro, se não tivesse se euforizado a ponto de se embriagar e cometer contra si mesmo esse descuido de cair no rio e vir a perecer. Então o apóstolo Paulo nos dá a lição, né? Aprender a viver os momentos difíceis com equilíbrio e os momentos fáceis também com equilíbrio, com moderação, porque em ambos os casos os extremos podem não ser desejáveis. Então, amigos e irmãos queridos desse domingo de manhã, do nosso cafezinho, o nosso lembrete é esse, da mensagem de Lin Yutang, advertindo que isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. E lembrando o apóstolo Paulo, se acontecer, comporte-se como velho ermitão, sem desespero e sem euforia, equilibrado, para poder seguir em frente e ver o que vem depois. Há sempre muito a colher de bênçãos depois de eventos dessa natureza. Por quê? Porque Deus nos põe à prova e nos enriquece com a experiência de superarmos problemas e dificuldades. E de podermos experimentar momentos e momentos de alegria, sempre na certeza de que há alegrias maiores do que aquelas que nós conseguimos ver. Deus nos abençoe, nos dê um domingo de paz, alegria para todos. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.